porque Jesus te ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus, de a graça repousar e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Irmão Jorge. Os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos para me ajudar a louvar o hino 107. Amém, irmãos? Vamos ajudar aí que a garganta não está muito boa, mas vamos louvar o Senhor, irmão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessa ele não falha, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo rei de batalha, firme nas promessas de Jesus. Do sangue para plena liberdade em Jesus sem fim, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro e na luz, vive nas promessas de Jesus. Promessa de Deus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor Deus no livro de Números, capítulo 20. Ai, meu joelho. Números, capítulo 20. Vamos começar a ler no versículo 7 e vamos ler até o 13. Para que todas as pessoas que estão nos assistindo na live ouçam a leitura toda, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem, porque a voz ambiente não pega, só a do microfone. Então, nós vamos ler aqui, Número 20, versículo 7 ao 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui nessa noite, Pai, nos reunimos em Tua presença, Senhor, e estamos agradecidos a Ti por ter nos trazido, nos conduzido até este templo, ó Deus, para juntos aqui louvarmos e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, meditarmos na Tua santa e gloriosa palavra. Lhe pedimos agora a unção e direção do Teu Santo Espírito, que nesta noite, meu Deus, todos nós possamos com muita alegria, unidos e reunidos numa só fé, num só espírito de louvor e gratidão a Ti, Senhor, louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome. Fala conosco, meu Pai, que tudo nesta noite, meu Deus, que aqui venha a ser feito, que seja na direção do Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, abençoa toda a liturgia deste culto, por amor do Teu nome, meu Pai, nós Te oramos e já Te agradecemos por fé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor, a todos que estão em casa neste momento, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje é culto de varões, né? Culto de varões. Todas as quarta-feiras aqui estamos louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um dia em que Deus, mais um dia de trabalho, em que Deus nos guardou até aqui. E aqui estamos para adorar a Ele, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te
te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento nós iremos ouvir aqui as senhoras, né? Tem uma representação aqui das senhoras. Logo depois nós vamos ouvir também a mocidade, também vai estar com oportunidade. E já desde já, sem perca de tempo, convidamos aqui as nossas irmãs a vir a louvar ao Senhor nesta noite. Logo depois também todos os varões, né? Aleluia. Tem aqui o número. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor.
Louvado seja o nome precioso de Jesus. Queremos apresentar aos nossos irmãos que nos visitam, que está conosco nesta noite, irmão Kevin e a irmã Ruth. Aquele casal que está ali atrás, eles eram da congregação ali da cidade da Betânia, né, irmão? Betânia. E de Croatá. E hoje tenho o prazer de estar aqui junto conosco. Nós vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos. E tem mais alguém visitando? Só esse casal mesmo. Então vamos dizer assim: seja bem-vindo em nome de Jesus e permaneça conosco em nome de Jesus, adorando a Deus e servindo o Senhor na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe meus irmãos. Nesse momento nós vamos ouvir a mocidade. Tem uma jovem ali, a filha do irmão Batista, João Batista. Venha também, irmã, louvar a Deus junto, né? Glória a Deus. E logo depois nós vamos ver aqui uma saudação também pelo nosso irmão João Batista. Glória a Deus. Aleluia. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluias. Saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aqui no Salmo 43, a partir do versículo 5. Glória a Deus, aleluias. Que diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda assim o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, né? Eu queria explicar esse salmo para os irmãos, apesar dele ser bastante simples de entender, através de uma metáfora, né? Uma criança chegou para o pai e perguntou: Pai, qual o tamanho de Deus? Aí os irmãos, imaginem como uma pessoa vai dizer para uma criança explicar o tamanho de Deus. Aí então ele olhou para o céu e viu um avião bem longe e disse assim para o seu filho: Filho, que tamanho tem aquele avião? Ele é pequeno ou ele é grande? Ele olhou para o pai e disse assim: Pai, ele é muito pequeno. Aí um outro dia ele levou o filho a um aeroporto e mostrou um avião de perto. Aí disse assim: Meu filho, este avião, ele é grande ou ele é pequeno? Aí ele disse para o pai: Pai, ele é muito grande. Pois pronto, meu filho, assim é o Senhor. Quando nós estamos longe dele, ele parece tão pequeno, tão insuficiente, incapaz de resolver os nossos problemas, incapaz de olhar para nós. Mas quando nós chegamos perto dele, ele se torna grande. Quando nós estamos perto do Senhor, ele se torna grande e a gente se sente tão pequeno que muitas das vezes a gente não se aguenta e começa a chorar na presença do Senhor. Eu já vi muitos homens chorar diante da presença do Senhor, homens que diziam assim: eu não choro, não tem no mundo quem faça eu chorar, mas na presença do Senhor ele chora. Na presença do Senhor o negócio é diferente. Na presença do Senhor, as pessoas começam a perceber que nada desta vida que nós vivemos tem muito sentido sem o Senhor. Eu costumo dizer para mim mesmo e na minha casa, e para algumas pessoas, muitas das vezes que eu falo da palavra do Senhor, o que adianta o homem correr atrás aqui de tantas coisas para viver aqui 40, 50, 60 anos, muitos deles não chegam nem aos 70. O que é isso diante da eternidade? O que vale 60 anos diante da eternidade? E tem muita gente trocando a eternidade por coisas vãs, muitas das vezes por vaidade, muitas das vezes por ganância, e esquece que o mais importante não está aqui. Nós estamos aqui. Eu costumo dizer também que é como uma faculdade. Numa faculdade você passa ali 4 anos estudando, lutando, para quando chegar no final você sair dali formado. Assim é no reino de Deus. Só que em vez de 4 anos nós não sabemos qual é o dia que o Senhor vai nos levar. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que estar diante da presença do Senhor. Enquanto esse dia não chega, não podemos desanimar, porque o Senhor, Ele está nos observando. Ele nos dá aquilo que Ele acha que nós merecemos, não aquilo que a gente pede, não aquilo que a gente acha que a gente merece. Porque muitas das vezes, o bom para nós não é bom para Deus. Eu vou contar aqui uma outra história. Esse fato é real. Tinha uma irmã que queria muito um carro para ir para a igreja. Aí ela pedia: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um carro. E chegou um dia que o Senhor pegou e deu um carro para ela. Mas só que muitas das vezes nós não sabemos pedir. E ela também não soube pedir para o Senhor. Deus deu um carro para ela. Mas veio um problema grande. Ela não tinha condições de manter aquele carro. Então ela não soube pedir ao Senhor.
Então, o Senhor, Ele vê além, que às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, por que que eu te peço isso e não acontece? Porque muitas das vezes o Senhor, Ele vê além e Ele sabe que não é bom para nós, né? Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênçãos, irmãos. Nesse momento nós, sem perca de tempo, porque as horas se passam, nós vamos convidar aqui nosso regente e todos os varões para louvar a Deus, né? Vamos louvar a Deus, os varões agora. Depois nós vamos convidar aqui a irmã... Glória a Deus. A irmã Diana, para vir louvar a Deus, para nós recolhermos as ofertas. Só justificando, o nosso presidente de varões não pôde estar hoje conosco, pois ele está enfermo. Oremos pelo nosso irmão Domingo, para que ele se recupere logo e esteja conosco juntos. Glória a Deus. O irmão Itaci também. Darcy, pode vir também para junto louvar conosco? Glória a Deus. Aleluia. Sou de Azaf, saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Chega agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Contigo aí, Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador, erga agora tua cabeça e toma posse da vitória, a tua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória é sua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou.
salve para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Força corrente caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, erga a cabeça, erga a cabeça. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Erguer a cabeça, pois a vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós convidamos aqui nosso irmão Júnior Oliveira para orar pelos ofertantes e a nossa irmã Diana estará louvando a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, teu amor, Senhor, porque tu és santo, justo e perfeito. Nesse momento iremos, Pai amado, te adorar, Senhor amado, com nossos dízimos e oferta. Nos ensina a nós te adorar, Senhor, a desprendermos, ó Deus querido, a contribuir para a tua obra. Deus, é o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja.
queimava, mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Aleluia. Nossos irmãos sofriam ali naquelas arenas. Era perdendo a vida, mas eles sabiam para onde estavam indo. Glória a Deus. E a chama no coração era muito grande. Nesse momento, é o momento mais importante, que iremos ouvir a palavra de Deus. Eu convido aqui nosso irmão Francisco Lima, está com a incumbência aqui hoje de transmitir, né? Vai ser o canal nesta noite. Que Deus abençoe nosso irmão. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por esta noite, né? Por o dia de hoje, porque foi Ele que nos concedeu chegarmos aqui, né? E se nós entendermos isso, nós estaria dando glória a partir do momento que nós passamos por aquelas portas. Porque muitos foram os livramentos, muitos foram os escapes que Jesus nos deu para chegarmos até este momento. Então, somos gratos a Ele por esta oportunidade. Sou grato pela vida do irmão Domingo, que não está aqui, mas ele me ligou, me fazendo o convite para estar trazendo uma palavra da parte de Deus nesta noite para os irmãos. E para mim sempre é uma alegria servir a noiva do Cordeiro, né? Sendo que de nós mesmos nós não podemos oferecer nada a ninguém, mas como nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e temos o Espírito dele que habita dentro de nós, aí sim nós podemos falar alguma coisa da parte do Senhor. Glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na retaguarda, homens de Deus. E eu sempre gosto de dizer que a gente servir a Jesus é um privilégio. É um privilégio a gente servir a Jesus, mesmo nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, mas para nós é um privilégio muito grande, né? Porque Jesus fez um sacrifício que merece todo o louvor,
e toda adoração da nossa parte. Amém? Irmãos, eu orando ao Senhor e pedindo uma palavra para essa noite, Deus me levou num texto muito conhecido e eu acredito que é um texto que é lido por todos, porque aqui há uma das maiores promessas que Jesus fez para o ser humano, de subir ao céu, de voltar e de nos levar para Ele. Você entendeu o que é isso? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei para buscar vocês, para que fique comigo para sempre. É uma promessa que nós temos que estar agarrada com ela todos os dias, mas eu não vou me deter à promessa. Eu quero falar com a Igreja do Senhor e com os irmãos que estão aqui de algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias ou nesse último ano da minha vida cristã, que é a respeito da necessidade do homem se relacionar com o Espírito Santo. A necessidade do homem se relacionar com o Espírito Santo. E aqui nesse texto, nessa promessa que Ele nos fez, de voltar e nos buscar, Ele também fez a promessa de nos dar o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Amém? Vamos ler no capítulo 14 de João. Capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei a Ele, e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o manifestarei, e eu amarei e me manifestarei a ele. Agora o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glórias ao Senhor. Irmãos, já tem algumas vezes que eu me ajoelho, que eu gosto muito de ler a Bíblia de joelhos, eu me ajoelho para me meditar nesses 3 capítulos da Bíblia Sagrada, aonde Jesus vai tirar e dedicar tempo para falar para os discípulos a respeito do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. E eu estudando este texto e meditando e buscando através do Espírito Santo entender e compreender a necessidade do homem ter um relacionamento com o Espírito Santo.
Aí, quando eu lendo este texto, o Espírito Santo me leva ao capítulo de Gênesis, capítulo 1, onde Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ou Deus forma o homem, e a gente sabe que quando Deus forma o homem do pó, Deus sopra o fôlego de vida, o seu espírito no homem, e o homem torna-se alma vivente. Entenda que há uma dificuldade no ser humano de compreender a pessoa de Deus ou de obedecer a Deus sem a pessoa do Espírito Santo. E essa parte espiritual do homem que ele tinha para se comunicar com Deus ou para ter sensibilidade de ouvir a Deus, ela é afetada depois da queda do homem, do pecado. Então, a partir do momento do pecado, o homem não perde algumas características da pessoa de Deus, mas ele perde a comunicação através do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que devido ao pecado, quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a gente entende que nesse período do capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo 6, o Espírito Santo ainda habita no homem. Porque a Bíblia vai dizer que devido os homens se multiplicar e nascerem filhas, os filhos de Deus vão pegar ou buscar mulheres de todas as que eles quisessem. Os filhos de Deus, o homem ainda é chamado filho de Deus. Agora entenda que nós só somos chamados filhos de Deus de novo a partir de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E no próprio capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Deus ali se arrepende de ter criado o homem e vai dizer: o meu espírito não contenderá, não habitará mais no homem, porque o homem é carne. Entenda que quando Deus está falando que o homem é carne e o Espírito Santo não pode habitar, é porque o homem perdeu toda a sensibilidade que tinha de ouvir a Deus. Aí nós vem acompanhando e lendo o Antigo Testamento, Deus não deixa de se relacionar com o homem por causa da tirada do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo agora não pode habitar permanente no ser humano. E aí a Bíblia vem nos dando e nos mostrando profecias a respeito da volta do Espírito Santo. Entenda que o homem perdeu totalmente a sensibilidade de se relacionar com o Espírito Santo. Aí agora só há promessas, o Espírito Santo se manifesta na vida daqueles que Deus escolhia para fazer algo determinado por ele, mas ele não podia ficar permanente. A gente vê por Sansão, enquanto Sansão tinha sensibilidade, através do Espírito Santo de ouvir a Deus, o Espírito estava nele. Mas quando ele perdia essa sensibilidade do relacionamento com o Espírito Santo saía. Aí vem profecias a respeito do Espírito Santo. E nós vemos no decorrer do Antigo Testamento, Isaías, Joel, Zacarias. Aí agora chega João Batista com a última, dizendo: eu batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito
e com fogo. Aí, agora, devido o homem ter perdido essa sensibilidade e ter se afastado de Deus, ter perdido a comunhão com o Espírito Santo, agora vem Jesus para nos trazer de volta a sensibilidade, nos trazer de volta a presença de Deus e agora nos fazer mais uma promessa de que o Espírito Santo vem para habitar de volta no ser humano para sempre. Aí Jesus se dedica a esses 3 capítulos a falar do Espírito Santo, e isso me chamou muito a atenção, porque quando Jesus vai começar a falar acerca do Espírito Santo, ele vai dizer: se vós guardardes a minha palavra, ou se vós me amais. Aí ele vai dizer: eu vou rogar ao Pai que envie o outro Consolador. Consolador aqui, esta palavra Consolador, no original ela tem vários significados. Consolador seria o ajudador, o fortalecedor, o companheiro, o amigo, o ajudador. Essa é a função do Espírito Santo agora. Aí, Jesus começa dizendo: se guardardes a minha palavra. Aí lá mais na frente ele vai dizer: o Espírito da verdade, que o Pai vai enviar para vocês, vos ensinará todas as coisas e trazerá à memória de vocês tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês guardar. O que era que Jesus tinha ensinado para os discípulos? Tinha ensinado a palavra de Deus, tinha ensinado sobre Deus. Só que para o Espírito vir, eles tinham que ter essa palavra guardada. Porque o Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que está guardado em nosso coração. Eu ouço a palavra hoje, pela minha capacidade humana, amanhã eu posso esquecer. Mas o Espírito que habita em nós, da parte de Deus, agora vai nos trazer à memória aquilo que nós ouvimos sobre Deus. Por isso que Deus vai tirar o Espírito Santo, porque o homem não tinha mais capacidade de ouvir, de guardar a palavra de Deus. Aí ele vai tirar. Mas eu acho muito interessante, e o que eu estou falando do relacionamento do homem com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível o homem conhecer a Jesus ou conhecer a Deus, ou entender as coisas de Deus. Por quê? Porque se nós voltar um capítulo antes, Jesus está dando um dos maiores ensinamentos aos discípulos, dando o ensinamento de como eles deveriam servir uns aos outros. Quando Jesus pega a água, a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, Jesus está dando um ensinamento a eles. Aí Jesus está na ceia, a Bíblia diz que é os últimos ensinamentos dele. Jesus vai começar a falar a respeito da unidade dele com o Pai para os discípulos e da comunhão dos discípulos uns para com os outros. Só que Jesus começa a falar e os discípulos começam a perguntar a Jesus sobre o que ele estava falando. Por quê? Porque eles não compreendiam, ainda que eles estavam com Jesus. Mas pela ausência do Espírito Santo neles, eles não tinham compreensão. Por isso que a Bíblia, uma vez ou outra, vai dizer, e Jesus abriu o entendimento, abriu os olhos. Por quê? Porque eles não compreendiam. Porque o Espírito Santo, até o momento, não habitava permanente em nenhum ser humano, a não ser em Jesus. E Jesus vai mostrar a necessidade desse relacionamento com o Espírito Santo quando
ele próprio vai ser batizado nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele. Havia uma necessidade do Espírito Santo na vida de Jesus, ele como um homem. Ele precisava do Espírito Santo. Aí Jesus começa a falar, aí Jesus diz assim, ó: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí escute, disse-lhe Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Jesus já tinha falado da sua morte, da sua ressurreição, já tinha falado que era necessário subir, mas eles não compreendiam. Aí, quando chega mais na frente, Tomé vai fazer uma pergunta também. Mais na frente, Filipe vai fazer uma também. Depois, Judas vai fazer outra também acerca do que Jesus estava ensinando. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não estava habitado dentro deles para sempre. E eles não tinham a compreensão. Mas Jesus, dando continuidade aos ensinamentos, e depois de falar da promessa que ele teria que ir, aí ele vai dizer e vai prometer: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Aí, até aqui, os discípulos não estão compreendendo que eles teriam que ter um relacionamento com o Espírito Santo para que eles conhecessem aquilo que Jesus estava prometendo. Quando chega no capítulo 20 e versículo 22 de João, aí Jesus vai ressuscitar no primeiro dia da semana. Aí agora o Espírito de Jesus pode vivificar o homem, porque Jesus morreu e ressuscitou. Aí Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou, aparece eles, e depois de ter falado com eles, Jesus agora sopra sobre eles o Espírito Santo. Agora, a partir desse momento, o Espírito Santo está com os discípulos. E eles já vão obedecer as primeiras ordens de Jesus, porque Jesus vai subir ao céu e vai dizer a eles: olhe, vocês fiquem em Jerusalém. Agora eles já compreendem o que Jesus está falando. Já há uma compreensão. Só que quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, ali não é o batismo com o Espírito Santo. Ali é o Espírito de Jesus que regenera o homem, faz o homem uma nova criatura. Faz o homem, a partir desse momento, começar a compreender e ter de volta o relacionamento com o Espírito Santo. E aí, quando chega, depois do Espírito ser soprado sobre ele, entenda que esse mesmo Espírito que agora está sendo soprado sobre os discípulos, a palavra aqui é a mesma palavra de Gênesis, quando Deus soprou o fôlego no homem. Então agora o homem está tendo uma nova oportunidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. E quem é a pessoa do Espírito Santo? É nada mais do que o próprio Jesus, porque ele diz: eu estou convosco.
tanto tempo e vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. Mas eles não conhecem. Aí Jesus diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem era que estava habitando com os discípulos? Jesus. Só que mais na frente vai encerrar o versículo dizendo, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo, eu estou convosco, mas agora eu vou habitar em vocês, através de quê? Do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, porque eles trabalham de forma diferente, são três, mas são um só Deus. Aí aqui nós vemos que é o próprio Jesus que vai habitar em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí essa promessa que Jesus faz, e ela é cumprida no 22, agora, o que acontece com os discípulos, com a igreja? Os discípulos agora têm esse mesmo entendimento de que o homem que cria no Evangelho, que confessava a Cristo, que aceitava a Cristo, tinha que ter um relacionamento com o Espírito Santo imediatamente. Não podia demorar. Por quê? Porque o homem precisa se relacionar com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E você não conhece alguém ou se torna amigo de alguém se não tiver um relacionamento. Então há a necessidade de nos relacionar com ele. O próprio Jesus tem esse desejo de que o homem se relacione com o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Jesus se apresenta para Paulo, depois que ele se apresenta, Paulo entra numa casa, está há 3 dias jejuando, há 3 dias orando, mas aqui entenda que não adiantava Paulo ter tido o encontro com Jesus apenas. Paulo precisava ter um relacionamento com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, vai lá na rua tal, casa tal, tem alguém lá te esperando. E a primeira coisa que ele diz a Ananias é que tu vai impor as mãos sobre ele e ele não vai ser cheio do Espírito Santo, não. Primeiro ele vai ver, porque ele estava cego. Aí depois que ele viu, é que ele é cheio do Espírito Santo. Agora Paulo vai começar a se relacionar com o Espírito Santo. E aí Paulo agora tem uma sensibilidade, através do Espírito Santo, de ouvir a voz de Jesus. Capítulo 8. A igreja sendo perseguida, os discípulos, ou o discípulo Filipe desce a Samaria e prega o evangelho, e há curas, e há milagres, e há sinais, e há tudo ali, Deus operando, e gente sendo salva, mas havia uma necessidade do relacionamento com o Espírito Santo. Aí a igreja que está em Jerusalém, como tinha sensibilidade e entendia esse relacionamento, a Bíblia diz que enviaram 2 dos apóstolos, Pedro e João, para ir a Samaria. Mas qual era o propósito deles ir a Samaria, se o evangelho estava sendo pregado, se milagres e prodígios e maravilhas estavam acontecendo?
era o propósito de que aqueles que estavam recebendo a palavra precisavam ter um encontro e um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles vão impor as mãos sobre aqueles que criam em Jesus, e eles eram cheios do Espírito Santo. E o começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso, sabendo dessa necessidade também do relacionamento, Paulo chega para um grupo de homens que já tinham sido batizados com o batismo de João nas águas, mas eles não conheciam o Espírito Santo, não se relacionavam, não tinham um relacionamento com o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Paulo chega lá, pergunta: vós já foram batizados com o Espírito Santo? Nós nem sabemos o que é e nem quem é. Aí a Bíblia diz que Paulo instrui eles ali, batiza eles novamente em nome de Jesus, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Vão começar um relacionamento com o Espírito Santo. Por que tem que ter esse relacionamento e essa dinâmica entre o ser humano e o Espírito Santo? Porque somente através do Espírito Santo nós conhecemos a pessoa de Jesus. Somente através do Espírito Santo nós conseguimos compreender a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas a respeito de Jesus. Jesus nunca prometeu um evangelho sem a pessoa do Espírito Santo, porque ele sabe que o ser humano, sem ter o Espírito Santo, o ser humano é incapaz de compreender as coisas dele. Então nós temos que ter este relacionamento. E o interessante é que Jesus diz que é o Espírito da verdade. Quem é a verdade? É o próprio Jesus. Quem é o caminho? É o próprio Jesus. Quem é a vida? É o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Jesus está mostrando o caminho, está nos dando alguém para nos ajudar a andar nesse caminho. Porque no livro de Isaías ele diz que conduziria o povo, e atrás do povo iria uma voz, guiando para que eles nem saíssem para a direita e nem para a esquerda. É o Espírito em nossas vidas. Quando nós vamos saindo para um lado, o Espírito diz: é por aqui. Nós precisamos entender esse relacionamento do Espírito Santo. E quando nós perdemos essa sensibilidade, acontece algo que Jesus vai ter como pecado, que é a frieza espiritual, é a perda do fervor espiritual. Por que eu estou dizendo? Porque a carta a Efésio, ou a igreja de Efésio, é escrita por João no Apocalipse. O próprio Jesus vai falando e João vai escrevendo. Jesus vai dar ali algo surpreendente no diagnóstico daquela igreja, porque ele vai dar vários elogios à igreja de Éfeso. Mas ele vai dizer: eu tenho contra vós que vocês deixaram o primeiro amor. Estão deixando de se relacionar com o Espírito Santo. Porque se nós olhar todas as 7 igrejas, Jesus vai dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Se Jesus está dizendo isso, é porque o relacionamento com o Espírito Santo estava se esvaindo. Por quê? Porque eles não estavam ouvindo mais
Aí Jesus vai falar e Jesus vai dizer, vai chamar eles ao arrependimento. Se Jesus está chamando ao arrependimento, é porque ele considera a frieza espiritual um pecado. E se nós não tivermos esse relacionamento, nós vamos entrar nesse mesmo caminho. Vamos, de pouco a pouco, perdendo o relacionamento com o Espírito Santo e deixando de ter o fervor espiritual. E isso não pode acontecer em nossas vidas, porque Jesus diz, Ele habitará em vocês para sempre. Se o Espírito Santo habita em nós, esse relacionamento com Ele tem que ser contínuo. 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 Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, o que é que nós entendemos ali? Aquelas 5 prudentes, elas tinham um relacionamento com o Espírito Santo. E as outras 5 não tinham. Por quê? Porque quem tem relacionamento com o Espírito Santo tem reserva. Quem guarda a palavra de Deus tem reserva. Porque quando você guarda a palavra de Deus, que você está passando pelo momento de dificuldade, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você guardou e você vai se alegrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós vemos que o relacionamento com o Espírito Santo e com o nosso próximo traz outras vidas para esse relacionamento. Quer ver? A igreja está em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, numa comunhão tão grande entre si e num relacionamento tão especial com o Espírito Santo, que eles não precisavam pregar para ninguém. A Bíblia diz que o próprio Deus acrescentava as almas que tinham que se salvar. Isso é o quê? É comunhão do Espírito Santo. É comunhão uns com os outros. É relacionamento. E aí, eu quero fechar essa palavra com um versículo que fecha ou está fechando o Apocalipse. Está fechando todas as coisas. Abra sua Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse. Para nós fechar aqui. Capítulo 22. Capítulo 22 e versículo 17. Escute aí. Se não há que ter um relacionamento entre a igreja e o Espírito Santo, diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome desta graça, da água da vida. Aqui está fechando o relacionamento da igreja com o Espírito Santo, porque aqui é onde o Espírito Santo conduzirá todos aqueles que tiveram um relacionamento com Ele aqui na terra e entregará ao esposo. Então, meus irmãos, nós vivemos em um tempo que só resistirá, só passará do outro lado do caminho e encontrará pastagem, porque foi o próprio Jesus. Vocês vão entrar num caminho, mas esse caminho tem outro lado. E quando esse caminho terminar, vocês vão encontrar pastagem. Só permanecerá nesse caminho reto
que vai para o céu, que leva para o céu aqueles que verdadeiramente tiverem um relacionamento com a pessoa bendita do Espírito Santo de Jesus. Amém? Que Cristo vos abençoe e nos dê graça para que nós permaneçamos neste relacionamento até chegarmos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, né? Que Deus possa abençoar nossos irmãos que sempre têm trazido uma mensagem, uma palavra, assim como essa que nós ouvimos hoje. Deus tem usado os seus filhos, os seus servos, para anunciar e pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Francisco, que Deus possa continuar sempre lhe usando poderosamente. Meus irmãos, gostaria só de avisar, logo terminando este aviso, eu passo aqui para o dirigente e logo nós iremos encerrar o culto. Passando aqui para o nosso pastor fazer a conclusão, mas eu gostaria simplesmente de dar um aviso que sábado, 1º de abril, né, irmão Darley? Culto de varões no São José dos Martins. Todos os irmãos se preparem para o dia 1º de abril, dia de sábado, né? É o primeiro sábado, né? Porque está aqui 1º de abril, mas é o primeiro sábado de abril. Amém. Os irmãos se preparem para nós estarmos ali louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor, lá no São José dos Martins, naquela congregação abençoada. Assim como nós fomos ali no Santo Antônio dos Camelos, sábado passado, foi uma bênção. Todos os irmãos são conhecedores que ali Deus operou poderosamente no meio do seu povo. Muitos irmãos estiveram ali e com certeza aqueles que estavam ali, todos receberam a sua bênção. Então nós precisamos estar sempre juntos na casa do Senhor para que o nosso Deus possa nos abençoar cada vez mais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Passa aqui para o nosso pastor Carlos Alberto para fazer a conclusão. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa a gente ouvir a palavra de Deus. Palavra na sua pureza, na sua verdade, como ela é. Estava meditando aqui, ouvindo a mensagem do irmão, e a gente às vezes desconhece ou não valoriza o valor ou a importância que o Espírito Santo tem na vida da igreja. E o quanto nós somos privilegiados por ter um agente espiritual diariamente conosco. Diferente da igreja do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo já atuava. Só que ele vinha, cumpria a sua missão, enchia, capacitava, a obra era realizada e voltava. Mas aí Jesus, quando estava dando as instruções aos discípulos, ele disse: eu vou, mas enviarei outro Consolador e estará convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele disse para os discípulos, fazendo uma revelação, que às vezes as coisas passam desapercebidas quando a gente não atenta para os detalhes do texto. Mas no capítulo 14 de João, e o versículo de número 26, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aonde é que nós estamos encaixados nesse texto? Ele vos ensinará todas as coisas. Para os discípulos que estiverem no dia a dia, os apóstolos que estiverem dia a dia com Jesus, que ouviram as instruções de Jesus, Jesus diz para eles: e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, tudo que Jesus ensinou aos discípulos, aos apóstolos, o Espírito Santo, quando veio, os fez lembrar.
E é por isso que está tudo escrito para nós. Você imagine 3 anos de ministério, de ensinamento praticamente todo dia, e aí vai lá Mateus, Marcos, João, escrever tudo aquilo que tinha se passado. Porque eu creio que não era acontecendo e eles escrevendo. Futuramente, depois de tudo o que aconteceu, eles foram escrever. E aí nós vemos a ação do Espírito Santo fazendo eles lembrar de tudo quanto Jesus tinha dito. E nós somos privilegiados porque hoje nós temos tudo escrito. É só o crente ter fome, ter desejo, ter vontade de se alimentar da palavra de Deus, porque está tudo pronto aqui através do Espírito Santo. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, nós temos aqui o círculo de oração, dirigido aqui pelo Departamento de Senhoras. E na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e doutrina. Convido os irmãos, nós estamos no período do ano mais chuvoso, que é o mês de março e abril, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente não vai ter grandes problemas para vir ao templo. Sabemos que é difícil no tempo chuvoso, quem não tem um transporte, por exemplo, um carro, é difícil, precisa de um guarda-chuva, mas se não tem guarda-chuva, arruma um saco, se enrole nele e venha para o culto. Isso me faz lembrar no início da nossa fé. A gente morava no sítio, não tinha nem energia, era no escuro, mas a chuva não impedia da gente ir para o culto. Muitas vezes passando por lama, com pé descalço, mas a casa, a sala, o salão, onde quer que fosse, era cheio de crente. Glória a Jesus. E Jesus nos abençoava. Ele viu o nosso esforço, a nossa força de vontade, desejo, amor de estar congregando, e ele fazia coisas grandiosas, curava, batizava com o Espírito Santo, e era uma bênção. E hoje a gente vê assim um pouco o povo meio ronceiro, mas Deus é o mesmo, as suas promessas continuam de pé. Se a gente se esforçar, Deus vai nos abençoar. Amém? Fiquemos de pé e vamos encerrar o culto orando a Deus. Glória a Jesus. Vamos pedir aqui o jovem Denner para fazer a oração final. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, meu Deus, nós te damos graça e te louvamos, meu Deus, por esta oportunidade que tivemos de estar na tua casa, te louvando, te buscando e ouvindo a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando este trabalho, a vida dos teus filhos que estão à frente, ó Deus eterno, bem como teu servo que trouxe a palavra, continua abençoando, dando graça, poder e ousadia, ó Deus, e que esta palavra possa, meu Deus, ó Pai, frutificar e trazer frutos dignos de arrependimento. Precisamos, meu Pai, da tua presença e do teu Espírito entre nós, para que toda indiferença, toda apatia saia e que possamos ver sinais, prodígios e maravilhas, batismo no Espírito Santo pelo poder do teu Espírito, ó Pai. Continua abençoando, meu Deus, toda a tua igreja, nos despede em paz, em segurança, abençoa nossos pastores, fica conosco, é o que nós te pedimos por fé e te agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos os servos de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.